Você já se perguntou por que alguns homens nascem entre a pobreza e ainda assim alcançam fortunas, enquanto outros, com todas as vantagens, jamais saem do lugar? Talvez o segredo não esteja no dinheiro, nem na sorte, mas em algo invisível, algo que acontece antes do sucesso se manifestar. E se eu dissesse que o verdadeiro campo de batalha não é o mundo exterior, mas a mente? Imagine descobrir que tudo o que o separa da vida que deseja é apenas a forma como você pensa. Soa absurdo, pois eu também duvidei disso. Até ver homens transformarem o impossível em rotina, apenas mudando a maneira de pensar. Hoje, quero que você entre comigo nessa jornada. Porque pensar como um vencedor não é uma teoria, é um modo de viver. Tudo o que o homem cria nasce primeiro como uma ideia. Cada conquista que você admira, cada invenção que mudou o mundo, cada fortuna construída a partir do nada, começou no mesmo lugar, dentro da mente de alguém. O pensamento é o ponto de partida de todo sucesso humano. Nada existe no mundo físico que não tenha antes existido no mundo invisível das ideias. O homem que entende isso percebe que o seu verdadeiro poder não está nas circunstâncias, mas na forma como escolhe pensar sobre elas. Há quem viva a vida inteira acreditando que o destino é algo que acontece de fora para dentro, quando na verdade é o pensamento que molda o destino de dentro para fora. Lembro-me de uma conversa que tive com Andrew Carnegie, o homem mais rico de sua época. Ele me disse que o segredo de sua fortuna não estava nas fábricas, nem nos altos fornos, mas na sua capacidade de imaginar algo que ainda não existia e agir como se já fosse real. Ele acreditava que o pensamento disciplinado era a ferramenta mais poderosa que o homem possuía. E, de fato, ele não começou rico. Começou como um simples operário, ganhando apenas alguns dólares por semana. Mas sua mente já trabalhava em uma dimensão muito acima das suas condições. Ele não via ferro e carvão, via progresso, via pontes, ferrovias, cidades crescendo. E foi essa visão que o fez ultrapassar todos os outros. O homem comum, porém, duvida de seus próprios pensamentos. Ele se pergunta: e se eu falhar? E se rirem de mim? E assim, entrega o controle da sua vida às opiniões alheias. O vencedor, ao contrário, protege suas ideias como um jardineiro protege suas sementes. Ele sabe que nem todos verão o que ele vê e não precisa que vejam. Ele simplesmente planta, rega e trabalha até que a ideia floresça. O mundo só acredita no que pode tocar, mas o vencedor acredita antes de ver. É isso que o separa da multidão. Eu mesmo aprendi isso da maneira mais difícil. No início da minha carreira como jornalista, duvidei de quase tudo o que escrevia. Pensava demais, hesitava demais, e o medo de errar fazia com que eu deixasse grandes oportunidades escaparem. Certa vez, deixei de publicar uma história por receio de não ser bem recebida, e semanas depois, vi outro repórter ganhar notoriedade com a mesma pauta. A lição foi dolorosa, mas necessária. O mundo recompensa quem age sobre o que acredita. Desde então, aprendi que o pensamento por si só não basta. É preciso ter coragem para transformá-lo em ação. Pense por um momento. Quantas ideias você já teve que poderiam ter mudado sua vida, mas você abandonou antes mesmo de tentar? Quantas vezes o medo da crítica o impediu de agir? A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando uma confirmação do mundo para acreditar em si mesmas. Mas o mundo não oferece garantias. Ele responde àquele que demonstra convicção. O universo é como um espelho, reflete o que você acredita ser possível. Há um erro comum que destrói muitos sonhadores. Eles acreditam que o sucesso depende do momento certo, das condições ideais, ou de um sinal claro de que agora é a hora. Mas o momento certo nunca chega para quem duvida. O pensamento criativo é um visitante fugaz. Ele aparece e desaparece rapidamente. Se você não agir quando ele surge,
ele parte para outra mente mais preparada. As grandes ideias são como faíscas. Brilham por um instante e cabe a você transformá-las em fogo. Eu vi homens perderem fortunas por ignorar uma simples intuição. Vi outros ganharem impérios apenas por agir quando todos hesitavam. O pensamento é a semente, mas a decisão é o solo onde ela germina. É por isso que você deve tratar cada ideia como um presente precioso. Escreva-a, visualize-a, imagine-a acontecendo. Alimente-a com fé e trabalho, porque a mente humana é um laboratório infinito e tudo o que é concebido nela pode se tornar real quando a fé substitui a dúvida. Talvez você não perceba, mas neste exato momento está criando o seu futuro com os pensamentos que cultiva. Se pensa em escassez, atrai limitações. Se pensa em abundância, abre caminhos. O pensamento é invisível, mas seu poder é concreto. Ele molda a expressão do seu rosto, o tom da sua voz, suas decisões diárias e, por consequência, o resultado da sua vida. Pense como um vencedor e começará a agir como um. A cada decisão, a cada gesto, o seu comportamento começa a alinhar-se com a imagem mental que você sustenta. E, de repente, os outros começam a perceber algo diferente em você, sem entender o que é. É o brilho da convicção, o olhar de quem já venceu por dentro. Um pensamento firme, sustentado por fé e desejo, tem mais poder do que um exército de dúvidas. Foi assim que os grandes homens da história transformaram o mundo. Nenhum deles esperou ser compreendido. Eles pensaram de forma diferente, e o mundo acabou se curvando à sua visão. Essa é a verdadeira essência do sucesso. Tudo começa na mente, com um pensamento que você decide não abandonar. Durante anos, observei atentamente homens e mulheres que alcançaram feitos extraordinários e percebi um traço comum entre todos eles: a capacidade de decidir. A decisão é o ponto em que o pensamento se transforma em poder. É o momento em que uma ideia deixa de ser apenas um sonho e passa a ser uma realidade em construção. O indeciso vive aprisionado entre o que deseja e o que teme, e enquanto pondera, as oportunidades passam silenciosamente diante dele. Já o decidido, ainda que não saiba todos os detalhes do caminho, dá o primeiro passo, e com ele acende uma força interior que o mundo não pode deter. A decisão é o alicerce de toda grandeza. Eu aprendi isso quando ainda era um jovem jornalista, cheio de dúvidas e receios. Havia dias em que passava horas encarando a folha em branco, pensando em tudo o que poderia dar errado. A dúvida me paralisava. Mas foi a entrevista com Andrew Carnegie que mudou minha compreensão para sempre. Ele me olhou nos olhos e disse que os homens mais bem-sucedidos que conheceu não eram os mais instruídos, nem os mais talentosos, mas sim aqueles que sabiam decidir com rapidez e firmeza e que dificilmente voltavam atrás em suas decisões. Essa foi uma revelação poderosa. Carnegie contou que quando teve a ideia de construir seu império do aço, não havia certeza alguma de que daria certo. Ele não possuía o capital, nem o apoio da elite industrial da época. Mas ele decidiu agir. Disse-me que a decisão foi tomada num único instante de clareza. Um instante em que ele percebeu que, se não começasse naquele momento, passaria o resto da vida trabalhando pelos sonhos de outro homem. Essa foi a faísca que deu origem a uma fortuna de milhões de dólares. E tudo começou com uma decisão. Eu vi a mesma força em Henry Ford. Quando todos afirmavam que o motor de 8 cilindros era impossível de construir, Ford simplesmente respondeu: façam-no assim mesmo. Nenhuma prova científica, nenhum engenheiro renomado o convenceu do contrário. Sua decisão era definitiva, e foi ela que guiou sua mente e a de sua equipe até que o impossível se tornasse real. A decisão firme cria um tipo de energia que o indeciso jamais conhecerá.
Ela mobiliza recursos, atrai pessoas, inspira confiança e transforma obstáculos em degraus. Quantas vezes você já esperou a hora certa para começar algo importante? A verdade é que a hora certa não existe. O tempo perfeito é criado por quem decide agir. A indecisão é uma prisão disfarçada de prudência. Ela nos convence de que estamos pensando, quando na verdade estamos apenas adiando, e cada dia de adiamento é um dia perdido. Lembro-me de um jovem que conheci certa vez, brilhante, cheio de boas ideias, mas incapaz de decidir o rumo de sua vida. Ele dizia: preciso pensar mais, preciso ter certeza. Passaram-se anos, e enquanto ele pensava, outros executavam as ideias que ele teve primeiro. O mundo não espera por quem hesita. A decisão é o que separa os sonhadores dos realizadores. Há um momento na vida em que você deve escolher entre continuar pensando ou finalmente agir. A maioria das pessoas se perde entre essas duas margens, afogando-se em dúvidas. O vencedor, no entanto, atravessa o rio, ainda que as águas estejam turbulentas, porque ele sabe que não existe segurança fora da ação. A indecisão é a maior fonte de infelicidade humana. Ela drena a energia, alimenta o medo e destrói a autoconfiança. Quando comecei a escrever minha filosofia do sucesso, eu também temi não estar preparado. Perguntei a mim mesmo se alguém realmente me ouviria, mas percebi que se eu esperasse me sentir completamente pronto, jamais começaria. A coragem não vem antes da decisão, ela nasce depois. Cada passo que dei me tornou mais seguro, e foi a própria jornada que construiu minha confiança. O homem não se torna decidido esperando que o medo desapareça. Ele se torna decidido quando escolhe seguir em frente apesar do medo. Há um poder silencioso que surge no instante em que você diz a si mesmo: eu vou. Esse simples ato mental faz com que tudo comece a se mover. As pessoas certas aparecem, as circunstâncias se ajustam e o caminho, antes invisível, começa a se abrir. O universo responde à clareza da decisão. A dúvida emite confusão, mas a decisão emite ordem. A mente, quando recebe um comando firme, mobiliza todas as suas forças para tornar possível o que foi decidido. Pense por um momento em quantas vezes você perdeu uma oportunidade apenas por esperar mais um dia. O medo de escolher é, na verdade, o medo de perder o controle. Mas não há controle maior do que o de escolher conscientemente o rumo da própria vida. Quando você decide, você se liberta da tirania das circunstâncias. Você deixa de ser levado pelos ventos e passa a conduzir o próprio barco. Mesmo que erre, o erro se transforma em experiência. Mas a indecisão não gera nada além de arrependimento. Eu aprendi que o sucesso não é uma questão de sorte, mas de decisão repetida. O homem que decide uma vez e depois desiste nunca conhecerá a vitória. Mas aquele que decide, age e ajusta o caminho quantas vezes forem necessárias, esse cria seu destino. A decisão é a raiz de todas as conquistas. Nenhum plano, nenhuma meta, nenhuma visão tem valor até que alguém diga: eu farei isso. E quando essa frase é dita com convicção verdadeira, não há força capaz de detê-la. O mundo pertence a quem decide. E enquanto muitos ainda esperam por um sinal, os vencedores já estão colhendo os frutos de suas escolhas. Porque a decisão é o primeiro ato de coragem. E a coragem é o solo onde o sucesso floresce. Nenhum homem realiza algo grandioso sem um desejo profundo que o consuma por dentro. O desejo é a força invisível que move o ser humano a fazer o que a razão julga impossível. É ele quem transforma o comum em extraordinário, o improvável em inevitável. Enquanto muitos esperam se sentir prontos para agir, o homem movido pelo desejo não espera.
Ele é impulsionado por uma chama que arde mesmo diante das dúvidas e dos obstáculos. Essa chama é o verdadeiro motor do sucesso, porque o desejo ardente é o que dá energia à fé, o que sustenta a persistência e o que transforma cada queda em um novo recomeço. Lembro-me de Thomas Edison, um exemplo que jamais saiu da minha mente. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir fazer uma lâmpada acender. 1000 tentativas, 1000 derrotas, 1000 noites de frustração, e ainda assim, jamais pensou em desistir. Por quê? Porque o desejo dentro dele era maior do que o cansaço. Edison não via as falhas como fracassos, mas como degraus que o aproximavam da vitória. O desejo que o movia era tão intenso que ele não podia imaginar a vida sem seguir tentando. E esse mesmo fogo é o que impulsiona todos os grandes realizadores. O desejo é uma emoção, mas é também uma decisão. É a escolha de querer algo com tanta força que nada mais se torna aceitável. Quando comecei a escrever sobre a filosofia do sucesso, enfrentei zombarias, portas fechadas e uma avalanche de críticas. Diziam que meus escritos eram idealistas, que ninguém levaria a sério um homem que acreditava que o pensamento pode criar riqueza. Havia dias em que eu mesmo duvidava, mas havia algo dentro de mim que não me deixava parar. Eu sentia, literalmente, uma urgência física, como se cada célula do meu corpo clamasse para que eu continuasse. Era um impulso que não vinha da lógica, mas da alma. Esse é o poder do verdadeiro desejo. Ele não pede permissão, ele exige expressão. Não importa o quanto o mundo duvide, não importa quantas vezes o vento sopre contra você, se o desejo for real, ele encontrará uma saída. A diferença entre quem vence e quem desiste está no nível de intensidade desse querer. O homem que apenas gostaria de ter sucesso nunca o alcança, mas o homem que deseja vencer tanto quanto deseja respirar, esse encontrará o caminho, mesmo que tenha que criá-lo. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Durante a Grande Depressão, quando o país inteiro mergulhou em desespero, muitos perderam tudo: empregos, casas, dignidade, mas alguns poucos recusaram-se a aceitar a derrota. Eles começaram de novo, movidos apenas pelo desejo de reconstruir. E foram justamente esses homens e mulheres que, anos depois, emergiram mais fortes, mais ricos e mais sábios. A crise os testou, mas o desejo os sustentou. O fogo que arde no coração de quem quer vencer não pode ser apagado nem pelas tempestades da vida. A maioria das pessoas se engana ao pensar que o desejo é apenas um sentimento passageiro. O verdadeiro desejo não se apaga com o tempo, ele cresce. Ele se torna uma obsessão criativa, uma força que faz você sonhar acordado, que o faz levantar-se antes do sol e trabalhar até tarde, sem precisar de motivação externa. Eu me recordo de noites inteiras em minha mesa, escrevendo até que meus dedos doíam, movido por uma convicção de que o mundo precisava compreender o poder do pensamento. Era mais do que um projeto. Era uma missão. Eu sabia que, se não colocasse aquelas ideias no papel, algo em mim morreria silenciosamente. Talvez você já tenha sentido esse tipo de desejo e o tenha abafado, chamando-o de imprudência, de loucura ou de sonho distante. Mas quero que compreenda algo. Os maiores feitos da humanidade nasceram de desejos que, a princípio, pareciam absurdos. Ninguém acreditava que o homem poderia voar, até que os irmãos Wright decidiram que nada os impediria. Ninguém acreditava que um simples funcionário de fábrica poderia mudar o transporte mundial, até que Henry Ford imaginou um automóvel acessível a todos. Esses homens não eram diferentes de você. O que os diferenciava era o tamanho do desejo que carregavam dentro de si. O desejo é o primeiro passo para a realização, mas ele precisa ser cultivado todos os dias. Escreva o que você quer.
Veja isso com os olhos da mente, como se já fosse real. Sinta a alegria de possuir aquilo que ainda não chegou. Essa prática simples desperta forças adormecidas. Quando você mantém uma imagem vívida do seu objetivo, o subconsciente começa a trabalhar em silêncio, guiando suas decisões, atraindo pessoas, oportunidades e coincidências. Aquilo que você deseja com intensidade e acredita com fé, acabará se tornando o seu destino. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que querem uma vida melhor, mas vivem presas à apatia? O desejo delas é fraco, superficial. O verdadeiro desejo é incômodo. Ele tira o sono, faz o coração acelerar, cria uma inquietação que não o deixa em paz até que comece a agir. E é justamente esse desconforto que separa os grandes dos medianos. O desejo ardente não é um capricho, é a voz da alma dizendo o que você nasceu para fazer. Não espere que os outros entendam o tamanho do seu desejo. Eles não sentirão o mesmo que você sente. Mas quando você se compromete com ele, algo muda. As portas começam a se abrir. O impossível começa a parecer possível. E a vida começa a conspirar a seu favor. Esse é o ponto em que o desejo deixa de ser apenas uma emoção e se transforma em destino. Se há algo que você realmente quer, não o trate como um sonho distante. Trate-o como uma missão de vida. Escreva-o, visualize-o e trabalhe sobre ele todos os dias, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Porque é assim que o desejo se torna fé. E a fé, quando persistente, transforma qualquer realidade. O homem que carrega dentro de si um desejo inabalável é invencível. Ele pode cair, pode ser ridicularizado, pode falhar 1000 vezes, mas sempre se levantará. Porque o fogo que o move vem de dentro e o sucesso verdadeiro sempre começa lá, no ponto em que o desejo se torna mais forte que a dúvida. Não é o fracasso que destrói os homens, é o medo dele. O medo é o verdadeiro inimigo, porque age em silêncio, disfarçado de prudência, de lógica, de sensatez. Ele convence o homem de que está sendo cauteloso, quando, na verdade, o está paralisando. Quantas pessoas você conhece que nunca deram o primeiro passo porque estavam esperando o momento certo? Quantos talentos se perderam porque alguém acreditou que não era bom o bastante? O medo é o ladrão invisível que rouba sonhos antes mesmo que eles nasçam. Ele entra na mente como um sussurro e se transforma pouco a pouco em uma prisão. Eu aprendi isso ainda jovem, quando comecei a escrever meus primeiros artigos. Eu me sentava diante da máquina de escrever e, em vez de digitar, ficava observando as teclas, imaginando tudo o que poderia dar errado. E se ninguém gostar? E se disserem que é ruim? Esse tipo de pensamento parecia inocente, mas era o medo disfarçado. Houve dias em que fechei a máquina e fui dormir frustrado, sentindo que havia desperdiçado uma oportunidade que talvez não voltasse. Mais tarde, percebi que o medo não apenas me impedia de agir, mas me fazia acreditar que eu estava sendo racional. Ele me fazia pensar que eu estava me protegendo, quando, na verdade, estava apenas me escondendo. O medo é inteligente. Ele conhece suas fraquezas e sussurra justamente o que você mais teme ouvir. Ele faz o homem duvidar de si mesmo e acreditar que o mundo é mais forte do que ele. Vi pessoas brilhantes desistirem de projetos grandiosos porque temiam ser julgadas, e outras abandonarem a carreira que amavam porque acreditaram que não tinham o suficiente para competir. Mas o que poucos entendem é que o medo nunca vai embora completamente. Ele não desaparece nem mesmo diante dos homens mais corajosos. A diferença está em quem decide seguir em frente apesar dele. Quando comecei a desenvolver minha filosofia do sucesso, eu mesmo tive de enfrentar o medo inúmeras vezes. Havia quem me chamasse de tolo por acreditar que a mente humana poderia determinar o destino. E por um tempo,
Cheguei a me perguntar se eles não estavam certos. Mas um dia percebi algo que mudou tudo. O medo e a fé não podem ocupar o mesmo espaço. Onde um entra, o outro precisa sair. A mente humana é como uma sala. Você escolhe quem convida para entrar. E se você permitir que o medo seja o hóspede principal, ele ocupará todos os cômodos. Pense em quantas oportunidades foram perdidas apenas por causa da hesitação. O homem hesita porque quer ter garantias. Ele quer a certeza de que tudo dará certo antes de agir. Mas a vida não oferece garantias, ela recompensa a coragem. O sucesso não pertence aos que esperam pela ausência do medo, mas aos que agem mesmo tremendo. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de continuar, ainda que o coração esteja batendo forte. Andrew Carnegie certa vez me contou que no início de sua carreira temia perder tudo o que conquistara. Disse que o medo o acompanhava até nas horas de descanso como uma sombra persistente, mas ele descobriu que o único antídoto para o medo é a ação. Ele aprendeu a enfrentá-lo movendo-se, tomando decisões rápidas, mergulhando em projetos que o desafiavam. O medo, segundo ele, é como um fantasma. Parece enorme até que você o encara. No instante em que se levanta e age, ele se dissolve. Eu mesmo comprovei isso. Certa noite, enquanto escrevia, senti o peso da dúvida cair sobre mim como uma névoa densa. Perguntei a mim mesmo se eu realmente era capaz de criar algo que pudesse inspirar outras pessoas. O medo me dizia que eu não era suficientemente sábio, que havia homens mais preparados. Por um momento, quase desisti. Mas me levantei, olhei no espelho e disse: não deixarei que o medo decida o meu destino. Sentei novamente e escrevi até o amanhecer. Aquela noite foi uma das mais produtivas da minha vida. O medo não desapareceu, mas perdeu o poder sobre mim. Pense sobre isso. Quantas vezes você permitiu que o medo tomasse decisões em seu lugar? Talvez tenha deixado de iniciar um negócio, de mudar de cidade, de declarar o que sente, de se arriscar em algo que poderia transformar sua vida. O medo sempre encontrará razões convincentes para você ficar parado. Ele se veste de cautela, de lógica, de prudência. Ele dirá que é melhor esperar, que ainda não é a hora. Mas, na verdade, ele não está protegendo você. Está o afastando do seu propósito. A vida é implacável com os indecisos, oportunidades não esperam, e o medo, quando alimentado, cresce e se torna um hábito. Um homem acostumado a ceder ao medo acaba acreditando que o fracasso é inevitável, e esse pensamento se torna uma profecia que ele mesmo cumpre. Mas quando o homem decide agir, mesmo com medo, algo extraordinário acontece. Ele descobre que o medo era apenas uma ilusão, uma sombra projetada pelos seus próprios pensamentos. Eu vi homens que perderam tudo, exceto a coragem, reconstruírem impérios. E vi outros, dominados pelo medo de perder o que tinham, acabarem perdendo exatamente isso. O medo é uma força que consome de dentro para fora. Ele paralisa, corrompe a fé e faz o homem esquecer quem realmente é. Mas aquele que o enfrenta descobre que a liberdade começa quando o medo deixa de comandar. A verdade é simples. O medo não desaparece com o tempo. Ele desaparece com o enfrentamento. Cada vez que você o desafia, ele enfraquece. Cada vez que se esconde, ele cresce. Se quer vencer na vida, comece por vencer a si mesmo. Olhe para o que mais teme e avance. O medo é o último obstáculo antes da conquista. E quando você o atravessa, descobre que do outro lado não havia nada além de você mesmo. Mostre-me as pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo e eu lhe direi o que você acredita ser possível. O ambiente molda a mente de um homem de forma muito mais profunda do que ele imagina. O pensamento humano é como a argila. Toma a forma do recipiente em que é colocado.
Se você vive cercado de pessimismo, logo começará a enxergar o mundo com os mesmos olhos cansados dos que desistiram. Se convive com pessoas que acreditam na escassez, em pouco tempo começará a achar que não há oportunidades suficientes. Mas se você se rodeia de indivíduos ambiciosos, cheios de propósito, verá que algo dentro de você começa a despertar. O ambiente não apenas influencia o que você pensa, ele determina o quanto você acredita que é capaz. No início da minha carreira, eu não compreendia essa verdade. Passei anos convivendo com pessoas que reclamavam de tudo. Diziam que o sucesso era privilégio de poucos, que o destino era imutável, que a vida era dura e injusta. E, sem perceber, comecei a pensar da mesma maneira. Eu repetia aquelas frases sem questionar, e quanto mais as repetia, mais elas se tornavam a minha realidade. O fracasso começa quando você se acostuma a escutar vozes derrotadas. O pessimismo é contagioso. E a dúvida é uma doença que se espalha pela convivência. Foi somente quando conheci Andrew Carnegie que compreendi o poder que o ambiente exerce sobre a mente. Ele me contou que desde jovem teve o hábito de se cercar de pessoas que pensavam maior do que ele. Disse que sempre procurava homens de visão, gente que o desafiava a crescer. Ele acreditava que a mente humana se expande ou se retrai de acordo com as ideias que a cercam. Essa lição nunca mais saiu de mim. Pouco tempo depois, percebi o mesmo em Henry Ford. Ford não era apenas um inventor, era um homem que sabia escolher quem colocava ao seu redor. Ele dizia que preferia estar cercado de sonhadores do que de céticos. A cada nova reunião, ele convidava mentes criativas, até mesmo rivais, para debater ideias. Ford e Thomas Edison, por exemplo, apesar de competirem em muitos campos, mantinham uma amizade sólida, porque sabiam que a grandeza não nasce do isolamento, mas do encontro entre mentes criativas. Eles compreendiam que uma única conversa com o homem certo pode abrir horizontes que anos de esforço solitário jamais revelariam. Eu mesmo vi o quanto isso é real. Em certo período da minha vida, percebi que estava me sentindo drenado, sem inspiração. Trabalhava longas horas, mas nada fluía. Até que notei que o problema não era o trabalho, mas as vozes ao meu redor. As pessoas com quem eu convivia estavam presas à mediocridade, e isso estava contaminando meu espírito. Lembrei-me então do conselho de Carnegie. Cuidado com as vozes que ouve todos os dias, pois elas se tornam os pensamentos que guiam sua vida. Decidi, naquele instante, mudar meu ambiente. Passei a buscar a companhia de pessoas que acreditavam em crescimento, em possibilidade, em fé. Em pouco tempo, algo mudou dentro de mim. A inspiração voltou, as ideias começaram a brotar com naturalidade e meu entusiasmo renasceu. O ambiente certo não apenas influencia seus pensamentos, ele desperta seu potencial. Quando você se junta a pessoas que têm grandes sonhos, começa a enxergar possibilidades onde antes via limitações. A mente humana tem uma habilidade curiosa, ela se ajusta ao padrão do grupo em que vive. É por isso que tantos homens se conformam com uma vida pequena. Eles vivem cercados de quem nunca ousou querer mais. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você vive entre homens que acreditam no impossível, logo começará a acreditar também. Pense sobre isso. Quem são as pessoas mais próximas de você? Elas o encorajam ou o desencorajam? Elas falam de oportunidades ou de problemas? Elas o inspiram a agir ou o fazem duvidar de si mesmo? Muitas vezes, o simples ato de escolher com quem dividir seu tempo é a diferença entre o sucesso e o fracasso. É doloroso admitir, mas há momentos em que é preciso se afastar de certas pessoas. Não porque você as despreze, mas porque sua mente precisa de novos ares para crescer. Eu já precisei fazer isso.
Havia amigos que eu estimava profundamente, mas percebi que eles haviam parado de crescer. Viviam presos às mesmas conversas, aos mesmos medos, aos mesmos fracassos. E se eu ficasse ali, acabaria parando também. Decidi então me afastar por um tempo e buscar novas vozes. Foi difícil, mas necessário. Pouco depois, encontrei homens que compartilhavam a mesma paixão pelo progresso, pela sabedoria, pelo poder do pensamento. Foi como respirar ar puro depois de anos trancado. O ambiente certo não apenas molda sua mente, ele define sua direção. É impossível voar alto se você insiste em permanecer em um ninho de conformismo. A águia não aprende a voar entre galinhas. Da mesma forma, o homem que quer pensar como um vencedor precisa escolher o terreno mental onde planta suas ideias. Se você duvida disso, experimente algo simples. Durante os próximos 7 dias, evite todo tipo de conversa negativa. Afaste-se de quem vive se queixando e procure ouvir apenas pessoas que falam de crescimento, de fé, de coragem. Em uma semana, você perceberá uma transformação sutil, mas profunda. Sua mente ficará mais leve, seu ânimo mais elevado, e ideias começarão a surgir onde antes havia desânimo. O ambiente tem um poder quase mágico. Ele molda a frequência do seu pensamento. Eu vi homens comuns transformarem-se em líderes apenas porque começaram a frequentar novos círculos. E vi outros, dotados de talento, perderem tudo porque se deixaram influenciar por vozes pequenas. A vida sempre cobra um preço daqueles que se recusam a escolher o ambiente certo, mas recompensa generosamente aqueles que têm coragem de cercar-se de grandeza. Por isso, escolha com sabedoria as pessoas ao seu redor. Busque aquelas que o desafiam a ser melhor, que falam de futuro e não de passado, que o fazem acreditar no poder da sua mente. O ambiente certo é um espelho que reflete a sua melhor versão, e quando você se vê cercado de grandeza, começa, inevitavelmente, a se tornar parte dela. A fé em si mesmo é a força invisível que separa o homem comum daquele que molda o próprio destino. Ela é o alicerce sobre o qual todas as grandes conquistas são construídas. Sem fé, o talento vacila, o plano se desfaz, a ação perde o vigor. Mas com fé, mesmo o caminho mais incerto se torna uma estrada possível. A fé em si mesmo é o poder de acreditar quando ninguém mais acredita, de continuar quando todos pararam, de enxergar uma saída quando o mundo inteiro só vê um muro. É a convicção silenciosa que sussurra: eu posso, mesmo quando as circunstâncias gritam, você não pode. Eu aprendi que a fé não nasce da sorte, mas da repetição. É um hábito mental que se constrói aos poucos, alimentado todos os dias por pensamentos, palavras e ações coerentes. Quando eu comecei a escrever, por muitas vezes duvidei de mim. As críticas vinham de todos os lados, e havia dias em que me sentia completamente só. Mas eu tinha um ritual. Antes do sol nascer, eu me levantava, olhava no espelho e dizia em voz alta: eu posso, eu vou conseguir. No início soava estranho, quase forçado, mas à medida que repetia, algo dentro de mim começava a mudar. Era como se eu estivesse reeducando minha mente para acreditar novamente. Com o tempo, percebi que a fé é uma forma de autossugestão. Você fala à sua mente até que ela comece a obedecer. E o curioso é que o mundo também começa a obedecer. As pessoas sentem quando alguém tem convicção. Elas confiam mais, ajudam mais, abrem portas. O homem que acredita em si mesmo irradia uma força que inspira até os mais céticos. Eu vi isso acontecer com Andrew Carnegie. Quando ele falava, não havia dúvida em suas palavras. E essa segurança era tão contagiante que até seus adversários acabavam colaborando com seus planos. Mas é importante entender que a fé verdadeira não é a certeza de que tudo dará certo. É a decisão de continuar mesmo quando tudo parece estar dando errado. A fé não pede provas, ela cria as provas.
Quando comecei a estudar os homens de sucesso, percebi que todos eles haviam enfrentado períodos de escuridão, momentos em que parecia não haver saída. Ainda assim, continuaram agindo como se a vitória já estivesse garantida e, de alguma forma, ela acabava chegando. A fé é o estado mental que antecede a realização. Lembro-me de uma noite em particular. Eu estava escrevendo um dos capítulos mais importantes da minha obra e a dúvida começou a me corroer. Cada frase parecia sem sentido, cada ideia parecia fraca. Quase fechei o manuscrito e decidi abandonar o projeto, mas algo em mim resistiu. Levantei-me, caminhei até o espelho e, com o coração pesado, repeti as palavras que haviam me sustentado tantas vezes. Eu posso. Eu vou conseguir. Olhei para os meus próprios olhos e, naquele instante, a insegurança cedeu espaço para uma serenidade profunda. Sentei-me novamente e escrevi até o amanhecer. Quando terminei, percebi que aquela noite havia me ensinado algo que livro algum poderia ensinar. A fé não elimina a dúvida, mas a vence um pensamento de cada vez. Pense em quantas vezes você duvidou de si mesmo por causa de um erro ou de uma crítica. Quantas vezes deixou de agir porque achou que não estava pronto, que não era suficiente. A fé em si mesmo não significa ignorar as falhas, mas acreditar que você é maior do que elas. É reconhecer que a perfeição não é o ponto de partida, e sim o resultado da persistência. Todo homem bem-sucedido que conheci começou tropeçando. A diferença é que ele não permitiu que os tropeços se transformassem em sentença. A fé é a força que dá sentido à ação. Sem ela, o esforço é mecânico e o coração vazio. Mas quando o homem acredita, suas ações ganham propósito, e o propósito cria resultados. É por isso que alguns constroem impérios a partir do nada, enquanto outros, com todos os recursos, permanecem estagnados. O primeiro acredita que pode, o segundo que não pode, e ambos estão certos, porque a mente sempre confirma aquilo em que escolhe acreditar. Quando observo a vida dos grandes homens, percebo um padrão claro. Todos cultivaram a fé antes de colher o sucesso. Abraham Lincoln, derrotado inúmeras vezes antes de chegar à presidência, jamais perdeu a convicção de que nascido para servir sua nação. Thomas Edison, zombado e desacreditado, acreditava com tanto fervor em sua visão que a própria natureza parecia conspirar a seu favor. Eles tinham em comum essa fé silenciosa e indestrutível, não em algo externo, mas em si mesmos. A fé é contagiante e o mesmo vale para a dúvida. Por isso, é essencial proteger sua mente das vozes que minam sua confiança. Não se pode construir fé em solo infértil. Cercar-se de pessoas que o lembram do seu valor é tão importante quanto alimentar a si mesmo com pensamentos de poder. A mente é uma terra fértil. O que você planta nela crescerá. Se plantar medo, colherá limitação. Se plantar fé, colherá liberdade. E se até aqui este vídeo tem lhe ajudado a lembrar de sua própria força, inscreva-se agora e clique em Gostei. Assim você me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que, como você, precisam apenas reacender a fé que já existe dentro delas. A fé em si mesmo é a base de toda a transformação. Ela começa pequena, como uma semente plantada no coração. Mas se você cuidar dela com disciplina e coragem, um dia ela se tornará uma árvore tão forte que nada poderá derrubá-la. Porque quando o homem acredita em si mesmo, ele se torna imparável. E o mundo inteiro, cedo ou tarde, é obrigado a acreditar também. O homem fala consigo mesmo mais do que com qualquer outra pessoa, mas poucos percebem o quanto essas conversas determinam o rumo da própria vida. A mente é como um solo fértil, e as palavras que você repete diariamente são as sementes que germinam em forma de realidade.
A maioria das pessoas passa o dia inteiro dizendo a si mesmas que não podem, que não são capazes, que não têm sorte, que nasceram no lugar errado. Elas se convencem disso até que o corpo começa a agir de acordo com a limitação que criaram. Tudo começa com o diálogo interno. O fracasso raramente nasce de fora. Ele começa com uma frase sussurrada na mente. Durante muitos anos, eu mesmo fui prisioneiro das minhas próprias palavras. Quando comecei a escrever, havia dias em que a dúvida falava mais alto do que a inspiração. Eu olhava para as páginas em branco e pensava, talvez eu não tenha talento suficiente. E cada vez que eu dizia isso a mim mesmo, meu espírito enfraquecia. Era como se as palavras tivessem o poder de roubar a minha energia. Até que um dia, cansado de me sabotar, decidi inverter a direção das minhas palavras. Comecei a afirmar o que queria, não o que temia. E algo extraordinário aconteceu. Minha mente começou a me obedecer. A mente não sabe distinguir o que é real do que é repetido com convicção. Quando você se diz capaz, quando repete com firmeza que vai vencer, a mente começa a trabalhar para confirmar essa ideia. E o contrário também é verdade. Quando você se chama de fracassado, ela faz de tudo para provar que você está certo. Foi assim que percebi que o autodiálogo é a força invisível por trás de todos os resultados, bons ou ruins. Certa vez, conheci um jovem que sonhava em abrir um pequeno negócio, mas toda vez que falava sobre isso acrescentava: "Eu não sei se tenho o dom." Essa frase o perseguia. Ele acreditava tanto nessa dúvida que mesmo quando tinha boas ideias, as deixava morrer antes de tentar. Um dia, sentei-me com ele e disse: "Troque essa frase, diga a si mesmo todos os dias, eu nasci para criar algo que fará a diferença." Ele riu no início, achando que isso era apenas otimismo vazio. Mas em poucas semanas, algo começou a mudar. Ele passou a agir com mais confiança, a planejar com clareza e pouco tempo depois, abriu seu negócio. Hoje, ele me escreve dizendo que aquele simples exercício mudou sua vida. O que o transformou não foi a sorte, mas o novo diálogo que passou a ter consigo mesmo. O autodiálogo é a voz que guia cada passo. É ele que o levanta pela manhã e o convence a continuar quando o cansaço chega. É ele que o faz persistir ou desistir. O homem que fala consigo mesmo como um vencedor se comporta como tal. O que vive se criticando acaba acreditando nas próprias mentiras. É por isso que digo que o autodiálogo é uma das ferramentas mais poderosas do sucesso. O mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. Eu mesmo experimentei isso em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Havia perdido quase tudo o que possuía, amigos, oportunidades, dinheiro, e comecei a acreditar que talvez o meu trabalho tivesse chegado ao fim. Era como se a vida tivesse me virado as costas. Foi então que me lembrei de algo que aprendi com Carnegie. O homem é o que ele pensa e o que ele diz a si mesmo quando ninguém está ouvindo. Decidi, naquele instante, mudar meu discurso interno. Em vez de repetir que estava acabado, comecei a dizer: "Estou recomeçando." Em vez de pensar "falhei", eu dizia: "aprendi." Foram apenas palavras, mas elas mudaram a minha energia. Pouco a pouco, o entusiasmo voltou. As ideias começaram a surgir e as portas que pareciam fechadas se abriram novamente. O autodiálogo é um hábito que precisa ser cultivado com a mesma disciplina que se treina o corpo. Ele deve ser consciente e constante. Se você quer mudar sua vida, comece mudando o modo como se dirige a si mesmo. Observe suas palavras. Quantas vezes por dia você diz: "Eu não posso, é difícil, não sou capaz"? Cada uma dessas frases é uma ordem que a mente cumpre sem questionar. E quantas vezes você diz: "Eu consigo, eu mereço, eu estou preparado"? Essas são as ordens que constroem a fé. Faça um teste.
Durante 7 dias, substitua cada pensamento negativo por uma afirmação de poder. Quando pensar, não sou bom o bastante, diga, estou me tornando melhor a cada dia. Quando surgir, é tarde demais, responda, agora é o momento perfeito. Você notará que, aos poucos, a mente se ajusta a essa nova frequência. O autodiálogo positivo não é engano, é educação mental. É como ensinar a si mesmo a caminhar em uma nova direção. Há quem pense que isso é simplório, mas quem viveu o suficiente sabe que as maiores mudanças da vida nascem das pequenas repetições. O homem se torna aquilo que pensa constantemente. Suas palavras são as ferramentas com as quais constrói ou destrói a própria realidade. Andrew Carnegie costumava dizer que conversava mentalmente consigo mesmo o tempo todo, reforçando suas metas até que se tornassem tão familiares que pareciam já ter sido cumpridas. Ele imaginava suas vitórias antes mesmo de alcançá-las e falava delas com tanta convicção que o mundo acabava acreditando também. Se você quer transformar sua vida, comece hoje com uma simples decisão: vigiar suas palavras. Cada frase que você diz sobre si mesmo está esculpindo o seu destino. Fale com sua mente como um vencedor fala. Trate-se com respeito, com coragem e com fé. Diga a si mesmo que é capaz, mesmo quando as circunstâncias provam o contrário. Acredite que a vida está moldando você para algo maior. Porque, quando você muda as palavras, muda os pensamentos. Quando muda os pensamentos, muda as ações. E quando muda as ações, muda tudo. A persistência é a virtude silenciosa que separa os sonhadores dos realizadores. Ela é o elo invisível entre a fé e o resultado, entre o plano e a vitória. O talento pode abrir portas, mas é a persistência que o faz atravessá-las. O mundo está cheio de homens inteligentes, criativos e cheios de boas ideias, mas poucos têm a coragem de continuar quando tudo parece perdido. E é justamente aí que o destino se decide, no instante em que o homem escolhe permanecer firme enquanto os outros desistem. O fracasso é um visitante inevitável na vida de quem busca algo grande. Nenhum homem escapa dele, mas o fracasso por si só não destrói ninguém. O que destrói é a desistência. O homem que fracassa e se levanta é invencível, pois cada queda o torna mais preparado, mais consciente e mais forte. Vi isso acontecer repetidas vezes. Henry Ford foi ridicularizado, chamado de louco, e viu seus primeiros projetos falharem miseravelmente. Ainda assim, ele persistiu. Enquanto outros diziam que era impossível construir um motor de 8 cilindros, Ford respondeu com simplicidade: façam-no assim mesmo. Ele acreditava que a insistência molda a realidade. E moldou. Seu nome se tornou sinônimo de progresso, porque ele se recusou a aceitar o impossível como resposta. A persistência é a forma mais pura de fé. É a demonstração prática da crença de que algo é possível, mesmo quando tudo aponta ao contrário. É o ato de continuar trabalhando quando a esperança parece esgotada, de plantar quando o solo ainda está árido. Eu mesmo experimentei isso em muitos momentos da minha vida. Houve dias em que as rejeições se acumulavam sobre a minha mesa e cada não soava como um golpe. Mas em vez de me render, aprendi a transformar cada recusa em combustível. Eu dizia a mim mesmo: se ainda não deu certo, é porque ainda não terminei. A persistência, mais do que qualquer outro traço, define o caráter de um vencedor. Pense em quantas pessoas você já viu desistir às vésperas de uma conquista. Elas estavam a um passo da vitória, mas não sabiam. O desânimo as convenceu de que o fracasso era definitivo, quando, na verdade, era apenas uma etapa. Quantas vezes você mesmo não parou diante da última curva, sem imaginar que a chegada estava logo adiante? A persistência é justamente o que faz o homem continuar caminhando quando não enxerga o destino. Ela é o poder de dar o próximo passo,
mesmo sem ver a escada inteira. Os que persistem criam um tipo de força interior que cresce a cada tentativa. É como o ferro que se fortalece no fogo. Quanto mais é testado, mais resistente se torna. O homem que nunca é desafiado, nunca amadurece. Aquele que enfrenta as dificuldades com determinação, descobre que as provações não são punições, mas preparações. O sucesso não vem para testar sua sorte, mas sua resistência. A persistência é a prova que o universo exige antes de conceder a vitória. Eu vi essa verdade na vida de Thomas Edison. Depois de centenas de tentativas fracassadas em criar a lâmpada elétrica, um repórter perguntou-lhe se não se sentia derrotado. Edison respondeu calmamente: derrotado? De forma alguma. Descobri 1000 maneiras que não funcionam, e cada uma delas me aproximou da que funciona. Essa frase carrega o segredo de todos os grandes feitos. A persistência transforma o erro em aprendizado e o obstáculo em degrau. O homem que entende isso nunca é vencido, apenas aprimorado. Mas a persistência exige disciplina emocional. Quando o entusiasmo acaba e os resultados demoram, é ela que o mantém em movimento. É fácil começar algo com paixão, mas é a persistência que sustenta a paixão quando o brilho inicial se apaga. Eu me recordo de uma época em que os recursos eram escassos e o desânimo rondava minha casa. Eu sentava para escrever e, às vezes, passava horas sem conseguir formar uma frase que me satisfizesse. Ainda assim, não deixava a caneta de lado. Escrevia uma linha, depois outra e outra, até que o fluxo voltava. Muitas das minhas melhores ideias nasceram nos dias em que eu mais pensei em desistir. É preciso entender que o mundo não recompensa quem começa, mas quem termina. O homem que inicia 100 projetos e não conclui nenhum, vive eternamente preso ao ciclo da frustração. Mas aquele que escolhe um propósito e se compromete até o fim, descobre que o tempo se torna seu aliado, porque a persistência, quando mantida, transforma até o esforço mais comum em algo extraordinário. O segredo está em continuar mesmo quando a mente diz para parar. O corpo se acostuma ao esforço e o espírito ao desafio. Quando o homem persiste, a vida o observa e começa a abrir caminho. As oportunidades surgem não por coincidência, mas por merecimento. Persistir é provar ao universo que você está disposto a pagar o preço da conquista. Nenhum vento sopra a favor de quem não insiste em remar. A persistência é a bússola que mantém o homem na direção certa, mesmo em meio às tempestades. Se você sente que o caminho está difícil, lembre-se de que a dificuldade é o sinal de que está avançando. É nas horas em que tudo parece desabar que você está mais próximo de descobrir a sua verdadeira força. A persistência vence onde o talento falha, porque ela não depende de dons, mas de decisão. Não há obstáculo que resista a um homem que se recusa a parar. Por isso, cada vez que pensar em desistir, pergunte a si mesmo: e se eu estiver a um passo do resultado? Talvez seja exatamente aí, nesse instante de cansaço, que o sucesso esteja esperando para se revelar. O homem que compreende isso jamais desiste, porque entende que cada queda é apenas um ensaio para o triunfo, e o triunfo pertence, inevitavelmente, àqueles que persistem. O homem que deseja vencer precisa aprender a controlar o ambiente que o cerca, porque nenhuma mente permanece forte em meio à negatividade constante. O pensamento é uma força viva, e ele é moldado pelas influências que o tocam todos os dias. Pelas conversas, pelas atitudes das pessoas, pelas notícias que consome e até pelos lugares onde escolhe permanecer. Ninguém constrói uma mentalidade de vitória cercado de pessoas que vivem falando sobre fracasso. A mente é como um espelho.
Reflete aquilo que vê com mais frequência. E se tudo o que você vê é limitação, medo e pessimismo, cedo ou tarde passará a reproduzir o mesmo padrão. Durante meus anos de estudo, percebi que o fracasso de muitos homens não vinha da falta de capacidade, mas da falta de vigilância sobre o ambiente mental em que viviam. Eles permitiam que a influência dos outros contaminasse suas próprias convicções. Um homem pode começar com o espírito determinado, cheio de energia, mas se conviver diariamente com os que duvidam, logo começará a duvidar também. A força mental enfraquece quando cercada por mentes que não acreditam. É por isso que sempre insisti. Escolha cuidadosamente as pessoas com quem divide seus planos e sonhos. Aquele que compartilha suas metas com quem vive reclamando, logo perderá o entusiasmo de persegui-las. Lembro-me de um jovem que me procurou certa vez, desesperado, dizendo que tudo o que fazia dava errado. Eu o escutei com atenção e depois de alguns minutos percebi que o problema não estava em suas ideias, mas nas vozes ao seu redor. Ele vivia cercado por pessoas que zombavam de qualquer tentativa de progresso. Quando contei a ele que o ambiente em que vivemos tem o poder de moldar nosso destino, ele duvidou. Pedi então que fizesse um simples experimento, que passasse 30 dias afastado de toda conversa negativa e se cercasse apenas de pessoas que o encorajassem, mesmo que fosse apenas lendo biografias de grandes homens ou ouvindo histórias inspiradoras. Um mês depois, voltou completamente transformado. O tom da voz era outro, o olhar tinha brilho e a postura revelava confiança. O que mudou não foi o mundo externo, mas o clima mental em que ele escolheu habitar. É impossível pensar como um vencedor vivendo em meio à derrota. A energia mental é contagiosa, tanto a positiva quanto a negativa. O homem que se cerca de pessoas ambiciosas e determinadas sente-se impelido a crescer. O que se cerca de derrotados aprende a aceitar o fracasso como normal. Foi por isso que, ao longo da minha vida, sempre procurei manter contato com mentes superiores, mesmo quando eu ainda não me sentia digno de estar entre elas. Andrew Carnegie me ensinou que o sucesso deixa rastros e que o caminho mais rápido para crescer é acompanhar quem já percorreu a estrada. Ele me disse: aproxime-se daqueles que pensam maior do que você, e sua própria mente será obrigada a se expandir. Essas palavras me acompanharam até o fim dos meus dias, e eu as vi se confirmarem muitas vezes. Mas controlar o ambiente não se resume apenas às pessoas. Também significa vigiar os pensamentos que você permite entrar. Cada ideia negativa aceita é uma semente de fracasso plantada na mente. E o mais perigoso é que a maioria dessas ideias chega disfarçada, vem em forma de preocupação, dúvida ou ressentimento. Um simples pensamento de medo pode crescer como erva daninha e sufocar a fé se não for arrancado a tempo. É por isso que a vigilância mental deve ser constante. O homem que deseja vencer precisa ser o guardião de sua própria mente. Eu aprendi isso da maneira mais dura. Em uma época de grandes dificuldades, comecei a permitir que pensamentos de desânimo se instalassem dentro de mim. Eu dizia a mim mesmo que as coisas estavam fora do meu controle, que talvez meu tempo tivesse passado. Essas palavras, repetidas em silêncio, criaram um clima mental pesado, e durante semanas tudo o que tentei fazer parecia dar errado. Um dia, ao perceber o estado em que eu estava, sentei-me à minha escrivaninha e escrevi no topo de uma folha: você é o resultado do ambiente que tolera. Li essa frase dezenas de vezes até que ela se gravasse em mim. Então, decidi mudar o ambiente. Não apenas o físico, mas o mental. Comecei a pensar com a mesma coragem que tinha no início da minha jornada. E em poucos dias, as ideias voltaram a fluir. A energia mudou porque o ambiente interno mudou. O homem é, em essência, o produto das influências que aceita.
Se quer prosperar, precisa criar ao redor de si um clima de crescimento, de fé, de entusiasmo. Precisa cercar-se de vozes que o impulsionem, de livros que o edifiquem, de lugares que despertem inspiração. Até a música que ouve e as palavras que repete moldam o seu espírito. A cada escolha, você está alimentando ou enfraquecendo o seu poder interior. A disciplina de proteger o ambiente mental é o segredo silencioso de todos os grandes líderes que conheci. Nenhum deles permitia que a dúvida penetrasse em sua atmosfera. Quando Thomas Edison trabalhava em seus experimentos, proibia conversas desanimadoras em seu laboratório. Quando Henry Ford tomava decisões arriscadas, afastava de perto qualquer um que dissesse "isso não vai dar certo". Eles sabiam que o medo é contagioso e que basta uma fagulha dele para incendiar a confiança de um grupo inteiro. O sucesso começa dentro e o ambiente é o espelho daquilo que você carrega na mente. Se quer um futuro próspero, cerque-se de prosperidade. Se quer paz, mantenha a distância de quem vive em guerra. Se quer fé, não permita que a descrença entre pela porta da sua casa. E se não puder mudar o ambiente externo de imediato, mude o interno. Porque o homem que constrói um ambiente de grandeza dentro de si acaba, inevitavelmente, transformando o mundo ao redor. Cada ideia que você escolhe alimentar, cada pensamento que decide manter e cada atitude que repete está construindo silenciosamente o seu destino. A verdadeira vitória começa dentro da mente, e é lá que o homem aprende a dominar o mundo ao seu redor. Talvez você conheça alguém que precise ouvir isso hoje, alguém que esteja desanimado, perdido ou prestes a desistir dos próprios sonhos. Compartilhe este vídeo com essa pessoa e ajude-a a lembrar do poder que ainda existe dentro dela. Agradeço por ter estado comigo até aqui. Estarei te esperando no próximo vídeo.